Dandara dos Santos, Tadeu Nascimento, Matheus Passarelli. Além dele, 420 pessoas foram mortas ou se suicidaram por causa do preconceito no ano passado. As cores da nossa bandeira estão sujas de sangue. E a pergunta que nos fazemos todos os dias é: quem a LGBTfobia matou hoje? Se depender de nós aqui do Afronte, ela não matará mais ninguém. Combatemos o preconceito com amor, informação e resistência. A edição de 2019 está começando agora. Bora afrontar? 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, lift off. Boa noite, Brasil. Para quem não me conhece, que infeliz. Eu sou Odara The Queen e começa agora a terceira edição do Afronte, ao vivo e em todas as cores. Um programa super gay, feito por gays, para gays e para todos aqueles que estão dispostos a amar. Porque aqui a palavra de ordem é amor. E para situar as senhoras, o Afronte é realizado desde 2017, no mês de maio, em comemoração ao Dia Internacional contra a LGBTfobia. A prof aqui explica, caso você não saiba, que no dia 17 de maio de 1990, o termo homossexualismo, que por sinal é erradíssimo de usar, foi retirado da classificação internacional de doenças, ou seja, deixávamos de ser considerados doentes, ou assim esperávamos. E é nessa correria por igualdade e respeito que nós estamos aqui, para debater, conhecer e entender que todas as vidas importam e que todas as siglas do LGBTI existem. Para me ajudar nessa runway do conhecimento, recebemos aqui nos estúdios pessoas maravilhosas, que dão close, lacram e encaram com carão aquele preconceito. E eu quero pedir, quero lembrar aqueles que estão assistindo pela nossa live, eu espero que tenha gente, né, participando, que vocês enviem perguntas, comentários, o número do telefone, para que a gente possa depois passar para os nossos entrevistados. E para agora a gente começar o nosso bate-papo, eu chamo aqui para o banquinho da Odara o Dr. André Filipac, a sétima maravilha do mundo da medicina, e a coordenadora geral do Transgrupo Marcela Prado, Caroline Nascimento, Gorgeous. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, tudo bem? E antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, esse mimo que a gente recebeu. É o troféu, o nosso programa do ano passado ganhou como iniciativa do jornalismo e nada mais, nada menos que o primeiro lugar. É isso? Palma, gente. Alô, Silvio Santos. E pra gente continuar nossa conversa com os convidados, a gente vai soltar um VT produzido pelo Lucas Vasconcelo e pela Lívia Mi. Você sabe o que é ser uma pessoa trans? O homem não é somente um pênis e a mulher não é somente uma vagina. O Brasil é o país que mais mata trans no mundo. A minha identidade ela veio desde pequena, né? Assim como qualquer outra pessoa, qualquer outro indivíduo, a gente vai construindo nossa identidade ao longo do tempo. Nós, pessoas trans, temos um processo que é muito mais complicado, muito mais complexo, porque a sociedade não nos fala que podemos ser diferentes. Pense no apelido que vocês odeiam. Pensaram? Agora pense nas pessoas te chamando por aquele apelido a todo momento. Qual o sentimento que vem? É um sentimento bom? Não é. É um sentimento ruim, né? Você fica louca, você fica brava, você quer bater em todo mundo. E não é um sentimento legal. Uma das coisas que eu deixo sempre claro para as pessoas é que, além da gente ter essa nossa autopercepção, e a gente também leva um tempo para assimilar o que está acontecendo, porque não é uma coisa que tipo, eu sou trans, então tá legal. Não tá legal, porque o que você quer ser como qualquer outra pessoa. Você continua sendo a mesma pessoa que sempre foi. A única coisa que muda é o seu gênero e só. Porque identidade de gênero é como eu me vejo, como eu me percebo e como eu me apresento na sociedade, né? Então eu me vejo enquanto gênero feminino, Sabrina Marta Borda, mulher trans, porque trans ainda, né, faz parte de mim, é uma característica, mas eu não sou apenas uma mulher trans, né? Eu sou uma mulher como qualquer outra que tem a sua, sei lá, especificidade. Mas você não nasceu mulher, justamente, eu nasci um bebê. Isso é fato. A partir do momento que você assume uma identidade contrária àquela que o médico queria que você assuminasse, interpretasse,
Você está renegando o que a sociedade te disse, né? Então, eu posso não ter útero, eu posso não engravidar, né? Mas isso não me torna menos mulher, né? Tantas mulheres não podem engravidar e nem por isso elas deixam de ser mulher. A gente aprende que tem uma caixinha que é dessa forma, e você tem que seguir essa caixinha e você tem que se enquadrar nessa caixinha a todo custo. Quando você percebe que essa caixinha ela pode ser maior, que ela pode ser de um formato diferente, que ela pode ser de uma cor diferente, que ela pode ser de uma textura diferente, você percebe como a gente tem que evoluir ainda. E ficava olhando e pensando, meu Deus, por que eu nasci assim? Por que eu sou assim? Por que eu não sou como as outras pessoas? Me veio assim que se eu nasci assim foi por um motivo, né? E acredito que esse motivo é espalhar a diversidade e não influenciar para que isso não se influencia, né? A pessoa ela é o que ela é, você pode querer influenciar, pode querer mudar ela. É o que eu digo, pode querer arrancar meu braço, me cortar a cabeça, eu vou continuar sendo o mesmo. E é pelo direito de poder ser quem é que a Caroline está aqui para contar um pouquinho pra gente sobre principalmente o Transgrupo Marcela Prado, né? E sobre a sua experiência. Boa noite, eu me chamo Caroline Nascimento, estou hoje enquanto coordenadora do Transgrupo Marcela Prado, que é uma instituição que atua na defesa e promoção dos direitos humanos das pessoas travestis e transexuais aqui do estado do Paraná. Temos já aí 13 anos de trabalho frente a essa população, trazendo diversas atividades, diversas temáticas também para a gente discutir e atuando bastante também na área da saúde, que é um foco muito importante para essa população, né? Uhum. Estou na coordenação, vai fazer um ano, foi uma coisa que eu meio que não esperava, mas já que me foi determinada e me dada a missão, né, de estar à frente, estou tentando fazer da melhor maneira possível e quero agradecer aqui pelo convite de poder estar aqui falando um pouco, né? A gente sabe que o quão difícil o quão invisibilizado é essa nossa pauta, essa nossa população dentro da própria sigla LGBT, inclusive, né? Somos muito poucas lembradas ainda, porque eu costumo muito fazer uma pergunta para todo mundo quando você fala em termos LGBT, o quanto você remete à bandeira do arco-íris, o que vem primeiramente na cabeça das pessoas, né? A quem você primeiramente lembra quando você fala dessa sigla? E por que nós somos sempre as últimas a ser lembradas? E quando existe as demandas para a luta, essas coisas, somos sempre nós as primeiras a estarmos na frente, né? Somos as que sempre estão lá dando a cara para bater. O movimento sabe que, por mais que não, quando se teve a revolução no Stonewall, nós tivemos uma travesti negra liderando o movimento, a revolução toda, e isso tem que ser reconhecido, né? E nós precisamos ter um pouco mais de visibilidade dentro dessa pauta, né? E já que você tocou nesse assunto, como que você acredita que nós, enquanto comunidade, a gente pode ajudar para que essa invisibilidade, que nós mesmos, a gente no dia a dia às vezes fala homofobia, né? Mas não é só homofobia. Como que nós, como comunidade, a gente pode contribuir para essa não invisibilidade, no caso, né? Eu acho que nós precisamos, de fato, conversar, né? Vínhamos conversando quando estávamos vindo aqui, eu e mais 2 amigos, que nós precisamos, de fato, parar com essa segregação, né? Precisamos conversar de todos por igual, somos iguais, estamos na mesma luta, buscamos muitas vezes pelos mesmos direitos de estarmos vivos, né? De poder trabalhar, a gente sabe da dificuldade que é. Então, eu acho que a principal proposta que eu colocaria é realmente mais diálogo, né? Podermos estar mais unidas de fato, não só na fala, mas de forma geral, né? E quais são os principais serviços ali, trabalho que o Transgrupo presta? Então, hoje na instituição nós temos o atendimento psicológico gratuito,
temos atendimento jurídico também gratuito e fazemos todo o trabalho de ação para prevenção de HIV e STs, né? Com abordagens, entrega de insumos. A gente tem um trabalho de entrega de camisinhas, de preservativos e gel para as meninas que são profissionais do sexo no seu local de trabalho. E dentro da instituição temos várias vezes propostas de diálogos, de conversas, rodas de conversa sobre temas diversos, que a ideia é, de fato, trazer o conhecimento para elas, né? Empoderar elas desse conhecimento dos direitos e deveres também, né? Não vamos esquecer, para que elas possam, de fato, em situações que precisem desse conhecimento, elas possam exercer sua dignidade, né? Ter o seu direito enquanto cidadãs também, né? E há muito pouco tempo a gente teve uma alteração para alteração de nome social, né? Isso realmente aconteceu? Agora, quem precisa fazer essa alteração consegue realmente sem um aval médico, sem um laudo médico, ou ainda é difícil? Não, após o julgamento da DI 4275 pelo pelo STF, nós tivemos garantido o direito de retificarmos nossos nomes, né, civil, diretamente por autodeclaração. Então, hoje, após a regulamentação do CNJ, nós não necessitamos mais de parecer jurídico, psicológico ou mesmo psiquiátrico, né? Hoje é somente por autodeclaração você já consegue fazer a sua retificação de prenome e gênero diretamente no cartório. Lógico, tem uma documentação, é uma coisa meio complicadinha, assim, mas dentro do que era o processo antigo, né? Hoje facilitou bastante. E agora os advogados aqui dentro, que me corrijam, por favor, mas nós estamos agora com um processo, talvez, que seria para incluir as mulheres travestis e transexuais dentro da Lei Maria da Penha, né? Não, hoje já estamos... Projeto de lei? Um projeto de lei que já inclui. Já nos agraciou com o direito de estarmos dentro da Lei Maria da Penha, protegidas e amparadas pela Lei Maria da Penha. Embora ainda seja muito complicado, mas já temos esse direito. Já tivemos alguns casos de uma juíza do Rio de Janeiro, eu acho que é do Rio de Janeiro, se eu não me engane, que concedeu uma liminar contra o esposo de uma pessoa trans. E também tivemos o caso de uma moça, se eu não me engano, no Nordeste, que foi considerada como feminicídio também, que entrou para a estatística como feminicídio. Então, estamos tendo alguns avanços, né? Esperamos que se mantenham, né, frente a esse governo. E essa mudança para incluir na Lei Maria da Penha, né? No que ela vai contribuir para a comunidade? Ela vai trazer dados mais específicos? Ela vai ajudar para que, junto com o governo, a gente consiga políticas públicas para a comunidade? Exato. Nós, enquanto instituição, o que a gente vê justamente é isso, a gente ter dados, né? Que a gente consiga dados concretos, que a gente possa... Com isso, exigir novas políticas, né? Para que as demandas aumentem, para que se melhore as políticas que já existem, para que a gente possa se sentir mais segura, né? Porque, infelizmente, ainda hoje, como você citou no começo, somos o país que mais mata pessoas travestis e transexuais no mundo, né? E nós precisamos entender isso, e precisamos também mudar essas estatísticas, né? A incoerência tamanha que somos o terceiro país que mais consome pornografia com essa população, nessa temática, né? Então, podemos ser vistas, mas não podemos ter direito a sobreviver, né? Viver. E puxando um gancho ali do que a Caroline falou sobre prevenção, no começo, né, no boom em que a AIDS ali, ela foi percebida, os casos começaram a surgir. Inclusive, a gente teve o câncer gay, o castigo de Deus, enfim. E desde então, as técnicas de prevenção, elas avançaram, né? A gente tem, hoje em dia, N formas de nos prevenir, mas ainda assim parece que a comunidade, ela relaxou um pouquinho, porque
os dados, os últimos dados da percepção daqueles que estão infectados, né, o diagnóstico, o estímulo às práticas de sexo seguro e, naquelas pessoas que permanecem em risco apesar disso, a gente indica ou pode indicar o uso dessas prevenções. A PEP é a profilaxia pós-contato. Então, se alguém teve algum contato, que existe uma chance daquele contato fazer a transmissão do vírus HIV, a gente pode indicar o uso da PEP. Basicamente, isso começou quando havia lá profissionais de saúde que estavam num procedimento cirúrgico e se cortavam, se contaminavam com um material infectado que estava sendo usado em alguém com HIV. E daí isso foi estendido para pessoas que tiveram contato, alguém vítima de violência sexual, de estupro, e não sabe se a pessoa que ocasionou o estupro tinha alguma IST, em especial HIV nesse caso, ou pós algum contato. Alguém teve uma relação sexual com um parceiro e depois, no dia seguinte, foi informado que aquele parceiro tinha HIV. E aí a gente indica o uso da PEP, que é um medicamento antirretroviral, medicamento para tratamento do HIV, que se usa por um mês de tratamento para tentar evitar que esse contato infecte a pessoa. Então a gente tem um período de tempo que a gente pode usar o medicamento para evitar que aquela pessoa contraia HIV, mesmo depois do contato. E a PrEP, ela é uma ideia diferente. É aquelas pessoas que estão em constante risco, em constante possibilidade de ter contato com HIV, elas podem usar, além de todas as outras medidas que a gente já faz, uma medicação de uso contínuo para prevenir, caso elas tenham contato com HIV, prevenir a infecção. Então, essas pessoas elas vão fazer uso diário de um medicamento e uso contínuo. Isso aí pode ser pelos meses que a pessoa achar que é necessário. E ela, usando essa medicação, que também é um antirretroviral, ela tem menos risco de ter contato com HIV, caso ela tenha o contato de se infectar. E a gente tem um público-alvo, digamos assim, um público que pode utilizar, ou eu vou lá, eu vou no postinho e quero utilizar. Isso. Ou não, tem pessoas. Isso. Tem 4 grupos principais, 4 grupos em que está indicado o uso da PrEP. E a gente, por enquanto, está usando para esses 4 grupos por 2 motivos. São os grupos que têm maior taxa de infecção pelo HIV, então as pessoas que mais estão contraindo HIV, por isso esses grupos foram escolhidos, e porque a gente não tem dinheiro para dar para todo mundo. Então a PrEP ela é pública, né? Ela é um medicamento pago ainda pelo Estado brasileiro, esperamos que assim continue. Então a gente tem 4 grupos principais. O primeiro grupo é para casais soro-discordantes. Então, um casal em que uma pessoa seja HIV positivo, tenha lá fazendo seu tratamento, como está, e a outra pessoa seja soro negativo, essa pessoa soro negativa pode usar um medicamento para prevenir a sua infecção. E, inclusive, por exemplo, se é um casal que quer engravidar, né, e a gente vai estar fazendo o tratamento, vai deixar de usar o preservativo para tentar uma gravidez. Pode ser feito a PrEP para isso. Um outro grupo são os profissionais de sexo. Os profissionais do sexo, a gente sempre estimula e conversa com os profissionais sobre formas adequadas e seguras de ter a relação sexual segura para diminuir o risco das ISTs, mas mesmo assim, para essas pessoas está indicado o uso da PrEP. É possível. Também para pessoas transexuais. Então, todas as pessoas transexuais, só pelo seu estado de vulnerabilidade, de exclusão, como a gente começou a conversar aqui, estão em risco aumentado de contrair HIV. Então, também está indicado para as pessoas transexuais e para homens gays e homens que fazem sexo com homens. Então, também qualquer homem gay ou qualquer homem que faz sexo com homem, pelo risco aumentado que a gente tem de contrair HIV, está indicado fazer a PrEP. Como é que faz, né? Se a pessoa quer fazer a PrEP, onde é que ela tem que procurar? Né? No posto de saúde, é no hospital, vai no HC, vai aonde? Cada município ou as capitais do Brasil, principalmente, já tem um local de referência para a gente fazer a PrEP e a PEP também. E em Curitiba a gente tem 2 locais que são o COA, Centro de Orientação e Aconselhamento. Então a gente tem 2 sedes do COA em Curitiba, uma fica no Largo da Ordem e outra é o ECOA, que fica na Brigadeiro Franco, próximo a Carlos de Carvalho, ao James. Então esses 2 locais... Viu?
né? Esses 2 locais, eles estão lá fornecendo a PrEP, e se a pessoa tem dúvida se tem que usar ou não tem que usar, é um local para orientação e aconselhamento. É um local que faz testagem anônima para ISTs, por exemplo. A pessoa achou que tem alguma IST, está em risco e não quer ir no seu posto de saúde para fazer o exame porque tem vergonha, não quer ser conhecido, é um local para anonimamente você vai lá, faz a orientação, pode fazer o teste, tem distribuição de todos os insumos para a prevenção das ISTs e o uso da PrEP também. E a PrEP, ela protege contra todas as infecções sexualmente transmissíveis ou não, né? A boa e velha camisinha é sempre uma boa pedida. Exatamente. Então a PrEP, ela previne unicamente do HIV. Ela não vai prevenir de todas as outras infecções sexualmente transmissíveis. Eu não vou ficar aqui falando delas porque, né, a gente não precisa, mas a ideia principal ela só previne de HIV e ela só funciona se a gente fizer o uso correto, cuidadoso e associado às outras formas de prevenção. Principalmente o uso de preservativo e lubrificante para qualquer tipo de relação. E na hora de fazer o aconselhamento da PrEP, vai ser conversado sobre as práticas sexuais da pessoa, para ter uma noção, uma compreensão melhor de como que é essa prática sexual, para diminuir o risco dela. Então, uma orientação de um tipo de prática que pode ser menos arriscada, porque a PrEP unicamente vai prevenir do HIV e não de todas as outras ISTs. E agora, para a gente continuar a nossa conversa, a gente vai soltar um VTzinho aí, que já está no ponto, Ana. Já me falou aqui no ponto. Pode soltar então. Mas como é que eu vou explicar pro meu filho? Calma, não é tão difícil assim. A gente te ajuda. Esses são Ana, Pedro, Bia e Gabriel. Todos eles foram ensinados que deviam comer apenas brigadeiro de sobremesa. Até certo momento, nenhum deles viu problema em comer só brigadeiro. Conforme o tempo foi passando, eles descobriram novos sabores de sobremesa. E cada um teve uma sensação única sobre a experiência. A Bia, por exemplo, não quis experimentar outros docinhos, pois se sentia confortável com o brigadeiro. Já o Pedro decidiu que seu docinho favorito era, na verdade, beijinho. A Ana experimentou beijinho, mas ainda assim gostava muito de brigadeiro, então percebeu que sua sobremesa favorita era Dois Amores. Quando chegou a vez de Gabriel, ele notou que não precisava de docinhos para ser feliz. Você percebeu do que estamos falando? Acabamos de te exemplificar como funciona, basicamente, a orientação sexual. A Bia representa os indivíduos amorosamente, fisicamente e afetivamente atraídos por pessoas do gênero oposto, os heterossexuais. Eles não precisam necessariamente terem tido experiências sexuais com pessoas do outro gênero para se identificarem como tal. Pedro representa os homossexuais, que são pessoas que se sentem atraídas sexual, emocional ou afetivamente por pessoas do mesmo gênero. Eles não precisam necessariamente terem tido experiências sexuais com pessoas do mesmo gênero para se identificarem como tal. Os bissexuais são as pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente com pessoas de todos os gêneros, que nesse contexto foram simbolizados pela Ana. Eles não precisam necessariamente terem tido experiências sexuais com pessoas do mesmo ou de outros gêneros para se identificarem como tal. E por fim, Gabriel retrata os assexuados, pessoas que não sentem atração sexual por qualquer pessoa. Em alguns casos, o interesse sexual é tão pequeno que parece não existir. Pode ser considerado ou não uma orientação sexual e possui suas variações como as outras. Você percebeu que todos eles receberam a mesma criação? Pois é. Orientação sexual não é questão de influência, seja ela externa ou interna. É questão de ser quem você é. Quando você se perguntar novamente como deve explicar isso para o seu filho, lembre-se das nossas histórias. E nunca se esqueça, o respeito é a melhor forma de educação. Que delícia, pareceu Ana Maria Braga com esse negócio de docinho. Deu fome, inclusive. Bom, esse é um ótimo VT para a gente entender essa questão de identidade de gênero, orientação sexual. E como que a gente pode, hoje em dia, tratar isso com outras pessoas que, às vezes, mesmo vendo esse docinho ali, não conseguem entender. E o porquê que isso acontece? Tá bom, perguntas complexas. A gente tem, basicamente, na nossa sociedade, ela é estruturada dividindo as pessoas em 2 grupos principais, que são os gêneros, homens e mulheres. A sociedade está estruturada dessa forma. Então, ela
identifica que as pessoas ou são homens ou são mulheres, e ela tem regras de se portar, de se vestir, de se mostrar, de agir, de se relacionar, diferentes para esses dois grupos. E essas regras, elas são baseadas ou construídas dentro da organização da sociedade. E elas são incutidas nas pessoas desde que elas nascem. A pessoa nasce, e aí uma pessoa outra, que pode ser representada na figura do médico, ela vai lá identificar, essa pessoa pertence a tal grupo, pertence a tal sexo, e aí a tal gênero. E aí essa estrutura, ela serve para muitas pessoas, e muitas pessoas se sentem confortáveis nessa estrutura. Eu nasci, fui identificado com tal gênero, e eu concordo com as regras desse tal gênero, eu me porto das regras desse tal gênero. Então eu nasci, fui identificado como homem, e eu concordo que eu de fato sou um homem, que eu atendo às expectativas, ou que eu batalho para atender as expectativas do gênero homem. E outras pessoas não. Outras pessoas entendem que elas atendem parcialmente essa expectativa, ou que elas não atendem completamente essa expectativa. Elas foram identificadas com um gênero e falam, eu não faço parte desse gênero. Eu fui identificado como homem, mas eu sou uma mulher. E aí essa pessoa, ela percebe que ela tem uma identidade trans. Ela é uma mulher trans. Todo um processo que você dá para imaginar. A gente pode imaginar qual é o sofrimento emocional, quais são as dores desse parto dessa nova pessoa. Todo o sofrimento de ser invisibilizado pela sociedade, de ser excluído, de ser considerado diferente, aquele que não faz parte, porque está saindo da regra da sociedade. A sociedade, ela é moldada para a gente continuar dessa forma. E dessa pessoa precisa fazer uma batalha muito grande só para conseguir que a sociedade entenda que ela é o que ela é. Então, nessa batalha, o transgrupo vai ter um grande papel. Que o transgrupo está aqui mostrando que as pessoas trans existem. E elas existem, elas se organizam e elas acolhem. A Carol foi muito humilde em falar do transgrupo, porque o transgrupo tem um grande papel, que é ser uma casa de acolhida, que é ser um lugar onde essas pessoas que não enxergam o local delas na sociedade, saibam que lá é onde elas pertencem. E o poder de alguém que está em sofrimento, em se identificar com algum grupo e enxergar que ela faz parte daquele grupo, é um alívio gigantesco. Em saber que o que ela sente, o que ela passa, não está sozinha. O que ela passa, ela não é a única pessoa no mundo passando. E esse, para mim, é o maior papel, o maior poder do transgrupo. E por isso, a visibilidade. Então a gente fala muito da visibilidade, para a visibilidade poder dizer para as pessoas, essas pessoas existem. Essas pessoas estão aqui no seu dia a dia, a gente faz parte da sociedade, mas a gente não faz parte, não concorda com essas regras. Essas regras, elas não servem para todo mundo. E aí as pessoas trans fazem essa militância, que é colocar o seu corpo na rua, no mundo, e dizer, as regras de gênero talvez estejam erradas, porque elas não serviram para gente. Mas eu falar disso, eu como um homem cis, eu vou falar mais ou menos. Mas a gente tem que ouvir aqui a Carol. Como o André falou, muito difícil entender, né, essas situações. E o transgrupo, a partir do momento que, como o André falou, a gente tem essa possibilidade de estar entre pares, e isso acaba sendo muito confortante, né, para elas. Isso acaba trazendo esse alento que muitas vezes elas não têm na família, não têm no próprio ciclo de amizades, no seu ciclo social, e a gente acaba, de certa forma, sendo uma segunda casa, realmente, para elas, né? Graças a Deus, nós podemos ainda nos confortar uma com as outras, né? E isso é muito importante diante dessa sociedade que ainda as recrimina, né? Esses dias, numa das minhas palestras, eu até comentei que eu acho tão engraçado, nós temos um machismo cultural tão, assim, impetrado, né, na sociedade, que como é tão fácil para um homem trans ser absorvido dentro da sociedade, né, a sua passabilidade, a sua expressão de gênero, a sua própria identidade,
como é tão mais fácil para eles e por que nós? Aí eu fiquei me perguntando, aí eu comecei a ver assim, né, que é essa coisa enraizada, né, na cultura, que é tão mais fácil eu aceitar o opressor do que a oprimida, né? Nós, a partir do momento que nós deixamos de ser aquela coisa que poderia ser mais um para o time da opressão e transgredimos isso tudo e passamos a ser a parte vulnerável, a oprimida, isso acaba... E daí, muitas vezes a gente começa também a ver assim, pô, peraí, ela quer ocupar o lugar de uma mulher, sem entender que de fato a gente não quer ocupar, a gente é uma mulher, né? E essa percepção precisa ficar nítida para as pessoas. Ninguém aqui está querendo ocupar o lugar de ninguém, ninguém está querendo aqui educar ninguém ao contra, ou, sabe assim, ou prejudicar ninguém, destruir famílias, como todo mundo diz. Nós apenas queremos ser tratadas como iguais, ser vistas como iguais, termos os direitos iguais. A gente sabe que falar da igualdade é meio clichê, assim, dentro dessa pauta, porque a gente sabe que isso não acontece. Não acontece, né? Nós somos assim... Quando temos oportunidades, é aquelas oportunidades mais segregadas, aquelas coisas mais invisibilizadas. Mas e por que não podemos estar à frente? Né? O que nos deslegitimiza enquanto cidadã, enquanto pessoa, enquanto ser humano? Né? O que ainda nós precisamos discutir muito, que eu também gosto de dizer assim, que nós precisamos destruir essa história de ver as pessoas enquanto identidades, né? A sua identidade, como você se apresenta, a sua identidade de gênero, sua expressão, tem que ser deixada de lado. Nós temos que ver a pessoa, o ser humano que está ali, né? E enquanto a gente não conseguir romper essa barreira, vamos viver essas velhas discussões, essas situações desprezíveis, né, que desnecessárias muitas vezes, porque atrás daquele corpo, atrás daquela identidade, existe um ser humano que muitas vezes passou por sofrimentos gigantescos, desnecessariamente, porque nada mais quer do que ser como veio ao mundo, como se percebe, né? Isso é muito importante a gente discutir. Bom, eu queria agradecer vocês, não acabou ainda, se alguém tiver alguma pergunta que está assistindo a live, pelo amor de Deus, tenha pessoas assistindo essa live. Vocês respondem no final do programa. E enquanto os outros convidados se preparam aqui, a gente vai ver mais um VT, por favor. Esse VT foi produzido pela Ana Buzzi e pela Sabrina Miranda. Olá pessoal, tudo bem? O mês de maio é considerado o mês da diversidade. Durante seus dias, são comemoradas datas importantes, como o dia 17, considerado o Dia Internacional contra a Homofobia. A Prefeitura de Curitiba realizou durante todo o mês campanhas e atividades para conscientizar o respeito. A que recebeu mais destaque foi a Respeito Faz Acontecer. Essa campanha reúne personagens reais LGBTs que já sofreram algum tipo de difamação ou preconceito, contando como são suas lutas diárias contra esses tipos de crime. Os depoimentos foram publicados nas redes sociais e no transporte público de Curitiba, com o intuito de incentivar as pessoas a dizerem não ao preconceito. Veja alguns depoimentos. Por muito tempo, a palavra vergonha foi a palavra que pautou a minha vida. Então hoje, poder representar o orgulho me deixa muito emocionada. Eu faço isso através de mostrar quem eu sou no meu dia a dia, de não ter vergonha de quem eu sou e de quem eu amo, e também participando do coletivo Cássia, que é um coletivo de mulheres lésbicas, mulheres bis, cis, e a gente luta através da nossa representatividade e acolhimento para mostrar o nosso valor e empoderar não só o nosso grupo, mas todas as mulheres. Ser mulher transexual é se amar, é ser feliz, é se desejar, é lutar todos os dias com leões para se afirmar, eu existo. Ser mulher transexual é nada mais que ser uma pessoa, ser diferente. Eu luto todos os dias pelos direitos de qualquer pessoa. Ser transexual não é feio. Ser transexual é ser única. Na minha infância, eu sempre me senti diferente dos outros meninos. Eu me via
Então, os meninos brincando de bola, eu querendo brincar de outra coisa. Mas eu falei, mas o que tá acontecendo? Aquelas crianças sem entender muita coisa, sabe? Aí eu peguei e pensei assim, por que eu olho para os meninos e não para as meninas? E daí, quando eu fui crescendo, aos 10 anos, 12 anos, eu me descobri gay. E foi uma fase difícil, porque eu fui adotado aos 11 anos, antes disso eu estava em abrigo. Então, para me aceitar, eles eram muito linha dura, sabe? Você tem que ser hétero, você tem que gostar de mulher, não sei o quê. E daí eu me escondi um pouco, mas depois foi simples para me aceitar quem eu sou. Não precisei me esconder da minha família, de ninguém, dos meus amigos. E eu me aceito. Bom, infelizmente a nossa comunidade ainda é alvo de muito preconceito. A violência física, psicológica, assombra o dia a dia de muitos LGBTIs e campanhas como essa, realizada pela Prefeitura de Curitiba, são essenciais para o combate ao preconceito. E agora, para conversar sobre esse assunto, nós recebemos nos nossos estúdios Marcel Jerônimo, consultor jurídico do Grupo Dignidade, e Victor Homfeld. Acertei? Doutorando e mestre em Direito do Estado pela UFPR e pesquisador nas áreas de Gênero e Ciências Criminais. Tinha mais coisa no currículo dos dois, mas eu só coloquei isso para não me perder. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Me corrijam se precisar. E eu gostaria de começar com você, Marcel. Você faz parte do Grupo Dignidade e eu gostaria que você explicasse um pouco o que é o grupo e que tipo de serviço ele presta. Legal. Enfim, sou Marcel Jerônimo, paraibano, há 4 anos aqui em Curitiba, sentindo frio e gostando da militância. Eu sempre gosto de deixar bem destacado que aqui em Curitiba eu descobri uma outra cidade que não foi vendida dessa maneira antes de eu morar aqui. É uma cidade que é mais conservadora do que eu imaginava, mas que bom que aqui também eu encontro tanta gente que garante uma militância de qualidade em espaços tão qualificados como esse aqui dentro da Universidade Positivo, como você aqui, Aldara, podendo fazer esse papel delicioso nesses espaços. Mas vamos falar sobre o Grupo Dignidade, né? Dignidade eu cheguei em 2016, mas ele existe já há 27 anos. O Grupo Dignidade é a primeira ONG do sul do país que trabalha com a população LGBTI. Ela surge, na verdade, através na década de 80, de uma rede de gays, na verdade, que morriam e que sofriam das várias formas de violência e que necessitou ter espaços adequados. A primeira ONG brasileira foi o Grupo Gay da Bahia, do Luiz Motti. Aqui em Curitiba foi fundada o Grupo Dignidade através do Tony Reis, que é o presidente, enfim, é o fundador e hoje é o diretor executivo da entidade. Dignidade nesse período todo, Odara e Vitor, ele trabalha e tem uma grande expertise nessa atividade nas áreas de saúde, na área de atendimento jurídico, na área de atendimento psicológico e hoje, mais do que nunca, no advocacy, que nada mais é do que um lobby para o bem das temáticas que influenciam no mundo da política a população LGBTI. A gente tenta atuar tanto a nível local, Curitiba, Paraná, como também a nível nacional, na articulação de políticas públicas e, enfim, nas variadas formas de incidência da nossa atuação. É bom destacar que o Grupo Dignidade ele atua diretamente nas ações que tramitam no STF, que buscam tratar dos temas LGBTIs. Já atuamos através de 2 falas perante o Supremo Tribunal Federal, na ADI citada pela Carol, que estava aqui há pouco, na ADI que garantiu às pessoas trans retificarem seu nome e gênero diretamente no cartório, sem necessidade de cirurgia de transgenitalização, apenas pela sua autodeclaração. A gente teve a primeira advogada transgênero perante ao Supremo Tribunal Federal, a doutora Gisela Schmidt Alessandra Silva, que é aqui de Curitiba, é do Sul, mas mora há muito tempo aqui em Curitiba, que num gesto muito é bom recordar os fatos, num gesto muito interessante do Dr. Rafael Kirchhoff, que era o advogado que ia fazer a instituição oral, deu o local de fala para a advogada trans tratar do assunto que era atinente a ela
que tratava justamente da cirurgia de transgenitalização ou não, que depois garantiu esse direito ao nome. Recentemente, nós tivemos também a doutora Ananda Puccia fazendo a sustentação oral no mandado de injunção 4733 e na ADO 26, que é o julgamento que hoje está em trâmite no STF sobre a criminalização da LGBTI-fobia. É uma gama de serviços, a gente necessita sempre contar com o apoio de voluntários. Acredito que o Transgrupo, de igual maneira, precisa de voluntários, as ONGs precisam de voluntários. É importante que todos aqui presentes, como também quem está aí do outro lado, nos acompanhando nas redes sociais, possam se engajar e se colocar à disposição também do Grupo Dignidade, para que a gente possa, nessas variadas formas de atuação, poder desempenhar um bom trabalho e garantir nada mais, nada menos do que respeito e dignidade para a população LGBTI. E vocês têm áreas específicas que vocês precisam de voluntariado? Quem quer ser um voluntário, o que faz? Quem procura? Quem quer ser um voluntário pode acessar a nossa página de Facebook, Grupo Dignidade, enfim, se colocar à disposição. A gente tem áreas da área da saúde, psicólogos, área jurídica, advogados e advogadas que estejam à disposição, estudantes em bacharelado em Direito ou graduados em Direito, também ficamos à disposição para receber no nosso grupo, né, no nosso time. Eu estou gostando desse termo, time, porque é bem uma linguagem corporativa, né, e eu estou achando massa, estou começando a usar nosso time jurídico do Grupo Dignidade. Ficamos à disposição. Como também a gente tem uma área de comunicação no Grupo Dignidade, hoje coordenado do doutorando, doutor Humberto, que ele coordena essa área de comunicação. Que também, enfim, nessa leque de serviços, quem tiver interesse, acessa a página do Facebook Grupo Dignidade ou o nosso site, tem canais de acesso, se coloca à disposição, que a gente recebe, há uma triagem, sempre encaminha para os coordenadores de área para poder fazer a entrevista, enfim, fazer todo esse acompanhamento nesse sentido. E agora, as perguntas para o Victor, mas você pode responder caso você queira também. O Marcel falou sobre a criminalização da LGBTI-fobia. Em que pé estamos, para onde vamos? O que podemos esperar? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Odara, boa noite, Marcel, boa noite a todas e todos que nos assistem aqui. Antes de responder a sua pergunta, eu acho importante, como o Marcel fez, dizer qual é o meu lugar de fala e a partir de onde eu falo e por que eu falo as coisas que eu falo, por assim dizer. Eu sou uma pessoa que trabalha no Poder Judiciário como assessor jurídico e também está na academia, né? Concluí o meu mestrado que foi sobre prostituição e agora estou no doutorado estudando especificamente o assunto dessa noite, que é a criminalização da LGBTfobia. Então, não só no meu trabalho, mas também na academia, estou preocupado em discutir se nós, como pessoas LGBTs, podemos reivindicar o direito penal e como podemos reivindicá-lo. A gente sempre tem que lembrar dessa ambiguidade, porque o direito penal ele também foi um instrumento utilizado como uma forma de nos oprimir. E agora a gente, numa atitude subversiva, procura dar uma outra roupagem ao direito penal, para de alguma forma nos proteger. Mas voltando à sua pergunta agora, Dara, sobre o julgamento do STF. Bom, o STF é formado por 11 ministros e 6 ministros votaram. Então, faltam 5 ministros para votarem, o julgamento foi suspenso, nós temos a maioria. Mas eu até estava conversando com algumas pessoas de que houve muita comemoração por parte da comunidade LGBT, mas eu acho que tem que ter até um pouco de cautela, porque o julgamento não está encerrado. Nós estamos no Brasil, é um país que está passando por um momento político bastante turbulento, e já houve outros julgamentos que sequer envolviam a comunidade LGBT, mas julgamentos de outras questões polêmicas em que os ministros voltaram atrás na sua posição justamente por conta de pressões políticas. O Poder Judiciário, a gente enxerga ele como algo distante, como algo talvez separado da dinâmica de poderes, mas ele está a todo momento sendo pressionado por poderes, pela sociedade civil, por movimentos sociais. E aqui, quando eu falo movimentos sociais, tanto os movimentos sociais que nos protegem, como aqueles que querem o nosso extermínio. Então, é preciso bastante cautela. Eu acho que a nossa comemoração tem que vir só a partir da conclusão mesmo desse julgamento. Faltam 5 ministros para votar. Eu acredito que a posição que já se formou como majoritária vai vencer. Só que, não sei se todos acompanharam, mas na última sessão houve uma tentativa de uma manobra política por parte do Senado. O Senado falou para o Supremo Tribunal Federal que, olha, nós já estamos votando um projeto de lei.
E, de fato, eles votaram. Só que eles esqueceram de dar uma outra informação, de que, desde 2001, nós temos projetos de lei tramitando, e é uma via crucis. Esses projetos de lei sempre são engavetados, principalmente pelas bancadas BBB, que não é Big Brother Brasil, é bancada Boi, Bala e Bíblia. Então, nós temos essa situação bastante delicada no Brasil, e nós não podemos... o Senado tentou fazer isso para suspender o julgamento, e quase que o presidente do STF concordou. Ele até falou que, com certeza, nós temos que suspender esse julgamento, porque o próprio julgamento fez com que a sociedade se conscientizasse, se mobilizaram, e ele chegou até a dizer que a violência contra nós, por causa desse julgamento, diminuiu. E essa é uma concepção bastante equivocada. Primeiro, porque ela é totalmente despida de dados empíricos, e segundo, porque, claro, sem nenhuma ofensa, mas é muito fácil para um ministro do Supremo Tribunal Federal, homem, branco, heterossexual, com uma renda que 1% da sociedade brasileira tem, falar que nós estamos sofrendo menos, porque ele não está ocupando nosso lugar para dizer se estamos sofrendo ou não. Então, seria esse mais ou menos o pé em que está o julgamento e as questões que estão sendo discutidas no STF. E hoje em dia, quem é vítima desse tipo de violência, como que faz para denunciar? Como que é caracterizado isso? Porque até o Grupo Gay da Bahia, ele faz um levantamento, né? Esses dados que nós temos de 420 LGBTs que foram mortos ou que se suicidaram, são dados que eles têm, mas não são dados oficiais, né? Porque eles fazem como se fosse uma raspagem ali, mas não é o que nós temos de real. Então pode ser um número bem maior. Então, como que é caracterizado esse tipo de violência? Bom, o que acontece é o seguinte: hoje nós poderíamos identificar de forma bastante básica 3 tipos de violências contra as pessoas LGBT, que seria a injúria. A injúria seria o xingamento, aquele xingamento com teor ofensivo, que todos nós aqui com certeza já passamos por isso. Essa seria a da injúria. A lesão corporal, quando as pessoas apanham por ser homossexuais ou por serem transexuais, bissexuais, como aconteceu no caso de São Paulo, na Revolta da Lâmpada, que teve acho que um casal de pessoas LGBTs que foram agredidas com uma lâmpada na cabeça. Esse seria um caso de lesão corporal. E o homicídio. Mas nós temos um grande problema nessa conta. Não temos leis que especifiquem, nós só temos aquele crime genérico da injúria, da lesão corporal e do homicídio. Então, se nós apanharmos na rua, e nós sabemos pelas circunstâncias em que as coisas acontecem, quando há uma conotação LGBTI-fóbica ou quando não há. E se nós apanhamos, nós vamos... a pessoa que comete esse crime, ela vai receber exatamente a mesma pena do que uma briga de vizinhos, por exemplo. Esse é um problema da nossa legislação, e nós não temos, por enquanto, o que fazer. Temos que... Eu acho que uma das pautas seria dos movimentos LGBTI pela criação desses tipos penais, desses crimes, por assim dizer, específicos, de uma injúria com características, com motivação LGBTI-fóbica, uma lesão corporal com razões LGBTI-fóbicas, e também o LGBTI-cídio, porque uma vez que nós temos esses crimes lá, eles não garantem que nós vamos deixar de apanhar ou morrer. Isso é verdade, nós temos que ter muita consciência disso, para não sermos ingênuos e numa pauta que está envolvendo uma criminalização. Por outro lado, o Estado, a partir do momento que nós temos crimes, ele vai ser obrigado, e quando eu falo que, reparem, Estado, eu falo de todas as instituições que compõem o Estado, dos poderes executivo, legislativo, judiciário, das polícias, que é muito importante, do Ministério Público. Eles vão ser obrigados a se formatar, a se reformatar a partir dessa eventual lei que fosse aprovada. Não foi aprovada nenhuma lei ainda, né? Mas eles teriam que se repensar enquanto instituição, assim como aconteceu com a Lei Maria da Penha, assim como aconteceu com a Lei Antirracismo. Então, esses seriam basicamente alguns avanços necessários, porque, como você muito bem colocou, Dara, as estatísticas que nós temos hoje, elas somente existem porque algumas ONGs se dão esse trabalho de pesquisar as motivações, etc. Mas o Estado, propriamente dito, ele... É como se nós não existíssemos para as estatísticas criminais. E mesmo entrando naquilo que você falou da subnotificação, que esses números podem ser ainda maiores.
é o que nós lá na academia estudamos como cifra oculta da criminalidade. Aquele crime que acontece, mas não chega até as instâncias oficiais de investigação. E como que vocês veem profissionais LGBTIs na área de vocês, como você mesmo mencionou, né, participando de ações tão importantes? Isso faz com que a visão sobre a comunidade tenha um olhar positivo, ou nós acabamos saindo como transgressores, como a conversa anterior foi falada, né? Como que você que está mais próximo desses acontecimentos, você percebe isso? O Vitor destacou pontos bem importantes que eu queria só fazer um recorte rápido, por favor. Que é justamente a realidade de que projetos sobre a criminalização da LGBTfobia tramitam desde 2001. A ex-deputada Yara Bernardi de São Paulo propôs, chegou a ser enviado para o Senado em 2006, mas até hoje isso não é votado. A realidade de uma omissão legislativa clara e expressa, de pelo menos 18 anos de total omissão. Se a gente for entender o que a Constituição Federal de 1988 fala, no qual ela expressamente coloca que a lei deverá punir toda forma de discriminação, essa demora legislativa, essa demora em legislar o assunto da criminalização da LGBTfobia é, de fato, um tempo muito maior, de 89 para cá. De todo modo, eu gosto sempre de recordar, e faço isso como dever de ofício de um advogado, mas acima de tudo, alguém otimista e inveterado, que acredita que tudo vai dar certo, ciente e cioso que, de igual maneira, pessoas estão morrendo enquanto o otimismo continua. Mas eu entendo que uma observação sobre a realidade da população LGBTI hoje, Odara, tem que estar muito paralelo ao que a gente percebe da evolução dos direitos da sociedade. Em algum tempo atrás, as mulheres não podiam votar, em 1930 não podiam. A escravidão existiu até bem recente no Brasil, até 1800 e alguma coisa. De igual maneira, a gente sabe da realidade da população que vive com portadores de deficiência que eram submetidas a situações análogas de trabalho e de testes absurdos, né, na Alemanha nazista, e que, pelo menos no Brasil hoje, a gente tem estatutos legais. A gente tem a Lei Maria da Penha, tem o Estatuto Racial, a gente tem a Lei da Infância e o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos o Estatuto do Idoso. E o que a gente batalhou hoje justamente é para um Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero que venha garantir uma norma jurídica adequada, que venha proteger nas mais diversas formas, civil, criminal e nas diversas formas de relações sociais, o direito da população LGBTI. Faço esse recorte porque, de fato, a gente percebe que na lida profissional do nosso cotidiano, poucos LGBTIs podem se expressar na condição de LGBTI no seu ambiente de trabalho, seja na advocacia, seja em outras profissões, na área de exatas, na área de engenharias, né? Em algumas áreas da saúde, enfim. E essa possibilidade, de fato, de se colocar na posição, eu, na minha condição de homem gay, mas reconhecedor que eu demorei muito para fazer esse outing, essa saída do armário em ambientes profissionais, ela ocorre justamente por perceber que a sociedade não tem a educação adequada para que, no tema da diversidade sexual e de gênero, ela seja mais palatável, ela seja mais adequada a receber a nossa população. Por isso que eu recordo que, para a mudança da sociedade, é importante que a gente utilize espaços como esse aqui, que nós insistamos em espaços sociais, inclusive, nas nossas bebidas, nossas mesas de bar, nas reuniões de família, que a gente possa debater o assunto para criar o que mamãe fala. Mamãe fala para mim o seguinte: Marcel, esse assunto que você trata é muito importante, mas ele ainda não é normal. Ele é natural, mas ainda não é normal. Vocês têm que continuar trabalhando, e mamãe hoje até trabalha isso nos alunos de lá na Paraíba. Ela trabalha para criar justamente essa normalidade, né? Que é a situação hoje da anormalidade de uma população periférica que não é colocada ao centro na luz, que ela possa de fato ser colocada no centro da luz, que ela possa ser observada, a gente possa criar essa normalidade, a diversidade do ser. A gente não está falando nada mais, nada menos do que a garantia de sermos exatamente aquilo que a gente é por essência, e sem sombra de dúvidas, isso é um gerador de mais produção acadêmica, de mais produção nas suas respectivas profissões, né? As empresas hoje percebem, inclusive, que efeitos especiais. que
que o valor da diversidade no ambiente de trabalho é um valor muito importante nesse sentido. Mas enfim, acho que eu mudei um pouco o assunto. O fato é que, para encerrar até um recorte da sua pergunta feita ao Vitor, e que é importante deixar destacado aqui, que qualquer pessoa que de fato hoje sofra LGBTfobia tem minimamente alguns espaços aqui em Curitiba para serem atendidos, né? O Grupo Dignidade é uma porta de entrada, né? Outras ONGs também fazem esse serviço, de ser uma porta de entrada para atendimento de população que sofre LGBTfobia, mas o Estado do Paraná, especificamente Curitiba, dispõe hoje dentro da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, de um setor específico chamado setor de vulneráveis, que fica ali na Avenida 7 de Setembro, próximo ao mercado municipal, que é o setor especializado para atender as pessoas que sofrem discriminação na sua condição de vulnerabilidade de pessoa LGBTI, que sofre LGBTI-fobia. É um espaço que aí fica indicado para as pessoas que necessitam, bem como o Grupo Dignidade e outras entidades que possam colaborar nesse sentido. Uhum. Bom, eu quero agradecer vocês, então, não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar. Mais algo para... Não? Eu quero agradecer vocês, então, a participação de vocês. Quero avisar que se vocês quiserem processar a gente, pode processar, que tem 2 advogados aqui. E para chamar os próximos convidados, roda o VT. Alex tinha 8 anos, quando foi espancado pelo pai até a morte, para aprender a andar feito homem. Anne Micaeli tinha 23 anos, quando foi assassinada pelo sogro ao pedir a mão da namorada em casamento. Larissa Rodrigues foi morta na rua, por ser mulher trans. Meu nome é Guilherme Bueno Bizeski, tenho 18 anos e eu sou gay. Meu nome é Débora, tenho 20 anos e eu sou lésbica. Meu nome é Sabrina Mabita Borda, tenho 30 anos e sou mulher trans. Essas pessoas ainda não foram agredidas, mas até quando? E para conversar com a gente sobre esses padrões que a sociedade nos impõe, essa necessidade doentia do nos enquadrar entre homens, mulheres, a gente recebe aqui no banquinho da Odara, Léo Ribas, articuladora da Liga de Lésbicas e do coletivo Convida, e a minha sister, Ashley Madison, drag queen. Essa é a profissão dela. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu agradeço a presença. E para a gente começar a conversar, falar com o Léo Ribas, você pode contar um pouquinho para a gente do coletivo Convida, o trabalho? Eu mesmo não conhecia, então, para dar uma explicadinha para o pessoal. Então, boa noite a todas e todas, boa noite, Dara. O coletivo Convida é um coletivo de pessoas que se uniu nas vésperas do primeiro turno da eleição, ano passado, vendo a necessidade de trazer acolhimento para as pessoas vítimas de violência por intolerância, né? Então a gente formou um grupo, inclusive o Marcel e a Carol estão nele também. Nós somos 10 pessoas, temos psicólogos, advogados e assistentes sociais e as entidades da sociedade civil organizada que estão na frente desse coletivo, né? Eu também sou articuladora da Liga Brasileira de Lésbicas, que é uma articulação de mulheres lésbicas e bissexuais nacional, está presente nos 26 estados da federação e no Distrito Federal. Trabalhamos no controle social, né? Então nós acolhemos, nós vamos em busca de políticas públicas específicas para essa população e deixamos mais claro para a sociedade a nossa existência e as nossas expressões. Uhum. E a gente já falou muito no começo sobre a invisibilidade de certos nichos, né, do LGBTI ali. E bissexuais e lésbicas, quando a gente fala de LGBTI, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são homens gays, né? Infelizmente, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis intersexuais acabam ficando para trás. Sim. Como que você percebe isso? Você faz muito tempo que trabalha, né, como articuladora, como ativista? Sou ativista de direitos humanos faz 22 anos, tenho 15 anos na Liga Brasileira de Lésbicas, desde a sua fundação.
o imaginário cultural, né, o imaginário social é muito complicado, né? Então, por isso que a gente deixa bem reforçado que essa questão que está sendo posta no STF, né, que é a criminalização da homofobia, não é a criminalização da LGBTfobia, nós existimos, né, nós somos reais. É bem complicado porque a gente vem, a gente traz junto com a gente as questões de gênero, né? Então, a gente já tem o peso todo do machismo que nos invisibiliza, que nos põe de lado. Então, as lésbicas, elas sofrem esse duplo preconceito, né? Uma por nascerem mulheres, outra por agredirem a norma feminina, né? Porque é muito fácil você ser uma lésbica, como dizem, sandalinha, né? De sainha bonitinha. Outra coisa é você ser uma lésbica sapatão, né? Que você vai transgredir a regra, né? Então, você não tem como ficar dentro do armário, né? É exatamente como a população de travestis transexuais, né? Você é exposta a todo momento por isso. Quando se trata das bissexuais, se torna mais complicado ainda, né? Porque daí, isso daí é folia, isso daí né? Não se decidiu, Não se né? decidiu, então você fica nessa. E não é, né? No momento que a pessoa está vivendo um relacionamento lésbico, ela é uma lésbica, né? É uma mulher que sente um desejo afetivo sexual por outra mulher. E no momento em que ela está vivendo a heterossexualidade, ela vive com um homem como qualquer outro casal. E como que você percebe essa desconstrução de papéis na nossa sociedade? Desde quando você começou o teu trabalho? A gente evoluiu, a gente está regredindo agora. Qual que é o nosso futuro? É bastante complicado isso, né? Você veja, em 1985, quando começou o boom do movimento gay no Brasil, naquela época era o movimento gay, né? Desde lá a gente traz esse peso com a gente. Já começamos, né? E a gente demos vários passos, né? Conseguimos várias leis específicas, conseguimos um casamento tão esperado, mas ainda hoje nós temos um papel muito difícil, né, pela frente. Porque, como bem lembrou o Marcel, a Carol, a gente está aí às vésperas de um julgamento que foi adiado novamente, né, que era para ser dia 5. Hoje já saiu uma notícia dizendo que ele foi adiado para o dia 13 ou 16, alguma coisa assim, no STF. Já é toda uma articulação da bancada evangélica, né, para que a gente seja tirado de pauta novamente. Então, para mim, eu acho assim, a Revolução Sapatão, que a gente chama, essa revolução, ela cresceu, ela foi ressignificada ao longo dos tempos, e hoje nós estamos nos permitindo estar mais visíveis, né? O que é muito complicado ainda, porque se a gente parar para ver, 26% da população lésbica, ela não conta no seu local de trabalho, no seu ciclo social, que ela é lésbica, com medo do que venha pela frente, né? E, então, a gente vê que 26% é uma população, é um público bem grande, né? Para se esconder no seu local de trabalho, para se esconder na rua, para se esconder para a família, né? E quando ela torna isso público, isso fica muito mais complicado, né? Porque daí vem a exclusão social, a exclusão, a sua própria afirmação fica complicada, né? Mas eu acho que agora nós vamos ter um grande passo, a gente espera. Lógico, pensando que nós temos um governo contrário, que vai ser complicado em outras situações. Os crimes, eles se tornaram mais violentos, o ódio começou a ser maior. Não é porque isso não existia, ele já existia. Hoje foi dado um aval para que isso aconteça. Né? Os nossos queridos advogados bem falaram, né? Nós temos uma motivação para os crimes. São crimes de ódio, né? Mas nós não temos a tipificação desse crime. Por isso que a gente não tem dados específicos, né? Nós temos suposições, subnotificações, o que os nossos pares dizem, né? Bom, e agora para a nossa amiga Ashley Madison, com essa questão de desconstrução de papéis, você que trabalha na noite, como você percebe a nossa comunidade ali no local de balada, no local de convivência? Como você percebe que essa desconstrução
como nós mesmos separamos a sigla LGBT, né? LGBTI, devia ser alguma coisa só. Mas como você percebe isso? Bom, primeiramente eu acho que eu percebo a comunidade LGBT e hoje em dia um pouco tóxica para si mesma em muitos momentos. Como a Carol já falou antes, o Léo agora, dentro de toda essa sigla, ainda a comunidade externa e até a interna mesmo parece que só percebe mesmo como gay o homem gay e não a lésbica, a trans, a travesti. E a gente precisa, igual a Carol falou antes, sentar e conversar e se unir para que a gente fale uma língua só, para que assim a gente consiga conquistar os nossos direitos e ter o respeito que a gente quer ter. Dentro da comunidade gay, falando mais do homo mesmo, eu percebo que não só que a gente também está vivendo um pouco a cultura do machismo dentro da própria comunidade gay. A comunidade gay hoje em dia está muito dividida por padrões estéticos, padrões de beleza, que só vem afastar mais ainda a gente do que a gente está buscando e lutando como direito. Uhum. Inclusive, entrando nesse assunto de padrões, de machismo, a gente percebe isso muito nesses aplicativos de pegação, por exemplo, né? Lá a pessoa descreve tudo que ela não quer. Praticamente ela vai morrer sozinha, né? Porque tudo que ela não quer é tudo que nós somos, é tudo que cada um tem um pouquinho ali, né? Então, eu não quero alguém afeminado, né? Ou eu não quero alguém urso. Então, nós mesmos praticamos preconceito contra a nossa própria comunidade. E você, como drag, Ashley, o que você acha que você pode fazer para que essas ideias tóxicas sejam desconstruídas? Bom, eu acho que muita gente não entende ainda o conceito de drag, confunde drag com travesti, com trans. E eu não vejo problema algum, mas é importante que as pessoas saibam separar bem tudo. O drag, ele não é uma identidade de gênero, ele é uma expressão artística. Surgiu muito antigamente o drag, surgiu nos teatros da Grécia Antiga, onde as mulheres elas não podiam atuar, elas não tinham esse direito, então os homens interpretavam os papéis femininos e então desde aí começou o drag. O drag teve a sua ascensão, acho que novamente lá nos anos 80, nos anos 90, com as drags estando nos clubes. Depois o cenário, eu acho que mais o cenário internacional, com a ascensão de algumas drags, como a própria RuPaul, como supermodelo, como cantora. E eu acho que nos últimos anos, creio eu que nos últimos 10 anos, a gente está mais em ascensão na mídia internacional e nacional agora também. Então eu acho que a drag, através do seu viés artístico, ela consegue talvez quebrar um pouco esse preconceito, mostrar que ela não... mostrar o espaço do gay na sociedade e trazer com essa expressão artística essa quebra de preconceitos. Isso falando talvez em termos de sociedade, sociedade externa, mas dentro da própria sociedade interna gay, eu já vejo que o próprio drag pode ser mais uma forma de preconceito, porque igual você estava falando agora sobre essas classificações nos próprios aplicativos, sobre ursos, o que a gente chama dos gays padrões hoje em dia, como a comunidade pode, tipo, muitas vezes... eu já vi muitos meninos que são drags, que quando conhecem alguém, acabam tendo medo de contar para a pessoa, eu faço drag, eu me monto, porque a pessoa pode não aprovar e não gostar e acabar não querendo entrar num relacionamento com a pessoa. Então, dentro da própria comunidade gay, eu acho que o drag ainda tem que quebrar um pouco mais de preconceitos, porque apesar de que a gente está crescendo e sendo cada vez mais, ganhando nosso espaço, se difundindo mais, mas eu acho que ainda tem muita gente que ainda não sabe lidar. É igual o que a gente fala quando alguém se assume gay, lésbica, para os pais, né? A gente sempre fala assim, é fácil porque não é com você, né?
o pai seu pai vai aceitar, mas é isso eu vejo também com os relacionamentos. As pessoas acham legal quando não é com elas, mas quando vem alguém com elas, eu já vejo muitas vezes acontecer essa forma de preconceito também. Uhum. Bom, e eu quero agradecer a participação de vocês aqui. Eu não sei se vocês têm algo a mais para acrescentar, algo para falar. E antes da gente encerrar, eu quero ver se a gente tem telespectadores, por favor, que a gente tenha. Ou alguém aqui no estúdio para fazer pergunta ou que queira complementar alguma coisa. Quem pode olhar nossas lives, por favor, para ver se a gente tem pergunta. Oi, produção. Calma aí que a gente está verificando. Algum dos convidados gostaria de complementar alguma fala? Algo que foi falado que vocês gostariam de ressaltar ou de lembrar? Temos uma pergunta. Amém. Por favor, seu nome, idade, de onde você está falando. O microfone. Oi, eu me chamo Milena Campos, eu sou estudante do terceiro ano de jornalismo aqui da Universidade Positivo. E eu queria relatar e, na verdade, perguntar para o grupo Dignidade sobre a questão de tratar esse assunto na escola. Porque quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, em 2016, meu professor de Sociologia, ele, quando foi abordar esse tema, ele apresentou 3 filmes para nós assistirmos em casa e debatermos na sala. Milk, A Voz da Igualdade, Boys Don't Cry e Madame Satã. Então, ele passou os 3 filmes para nós tínhamos a atividade de assistir e trazer ele em sala para conversar. Só que o meu professor é hétero, branco, ele não tem essa questão da voz, né? E eu gostaria de saber se vocês realizam algum debate, alguma reunião com esses professores, ou se não realizam, se pretendem fazer isso para também ensinar esses professores como abordar na sala de forma correta e que não crie mais estereótipo. Para o Marcel, por favor, o microfone. Legal a pergunta, e eu acho que além da preocupação que a gente tem que ter com a formação dos professores, eu acho que tem um tema mais palpitante hoje na sociedade, que é justamente a censura de qualquer debate sobre as questões de gênero nas escolas. A gente tem, Brasil afora, o chamado Escola Sem Partido, né? O projeto que quer vedar essas discussões nas escolas. Mas sendo bem objetivo, o Grupo Dignidade ele já desempenha algumas atividades junto a professores e a professoras da rede estadual e da rede privada de educação por sua própria história de militância. Objetivamente falando, além disso, a gente fez uma pesquisa em 2015 sobre o ambiente educacional da população LGBTI. Dados bem alarmantes, pelo menos 70% dos LGBTIs em escola já sofreram algum tipo de preconceito, 33% sofreram violência física dentro do ambiente educacional. Então, tua pergunta vai realmente ao encontro da importância do debate da diversidade sexual e de gênero nas escolas e como isso deve ser feito. Bom, por óbvio, o papel de ensinar é um papel que é aprendido nas escolas, nas universidades. De igual maneira, as equipes pedagógicas, seja da SEED, Secretaria Estadual de Educação, seja, enfim, dos colégios privados, tem que ter a sensibilidade para, de fato, entender a importância de receber um aluno, um estudante no espaço educacional com capacidade de acolher. Nada melhor do que isso, do que entender os 3 conceitos básicos, que é o sexo biológico, a identidade de gênero e a orientação sexual. Nada melhor do que isso, do que observar que o valor da diversidade é um valor realmente que tem que preponderar nas relações humanas. Mas, enfim, nesse cenário, eu acho que, além do Grupo Dignidade, nesse sentido que eu já te coloquei, que, inclusive, recentemente, o Grupo Dignidade realizou um curso de capacitação voltado para servidores e para público em geral dos temas LGBTs, inclusive alguns professores da rede municipal de educação e da rede estadual de educação estiveram presentes, isso eu tenho certeza, que ensina justamente essas questões. Mas o profissional da educação ele tem que estar aberto para entender essas questões, e é bom lembrar, né, gente? Quando a gente fala de debater diversidade nas escolas, é compreender num paralelismo objetivo que a gente pode fazer, que não se ensina equação de segundo grau a uma criança.
se ensina a somar, a dividir, né? E aí, de acordo com sua faixa etária, vai colocando alguns conceitos. De igual maneira, é o valor da diversidade humana no conceito de diversidade sexual e de gênero. Tratar conceitos adequados para cada faixa etária, e hoje eu sei que a pedagogia está muito bem adequada nesse sentido. É um tema que a gente precisa se ocupar. A educação é um tema que hoje o Grupo Dignidade também acompanha pelo menos 10 ações no STF, de leis estaduais e municipais que vedam a discussão sobre diversidade de gênero nas escolas. São ações protocoladas no STF, a gente acompanha essas ações lá que tramitam, bem como outras ações que a gente desenvolve nesse espaço. Quero só lembrar, na verdade, que aqui para vocês do Paraná, está em trâmite na Assembleia Legislativa do Paraná. Inclusive eu sou assessor jurídico lá na Assembleia Legislativa, trabalho com o deputado delegado Recalcate, e lá está tramitando o projeto de lei Escola Sem Partido, projeto 606/2016, e que foi adiado a votação dele por 10 sessões, deve voltar em julho. É um projeto de lei que, em regra, busca dificultar o acesso à educação para a população que precisa escutar o valor da diversidade, né? E é importante que a gente esteja antenado, que a gente possa acompanhar esse assunto. Deve voltar ao plenário da Assembleia por volta de julho, que a gente possa estar acompanhando isso e, se possível, até comparecer à Assembleia para se manifestar justamente do lado que defende o valor da diversidade na educação. Ô Dara, só para te manter informada aí, principalmente para a Ashley, tá? O fã-clube da Ashley está presente aqui na live. Temos vários comentários dizendo arrasa, Ashley, pisa menos, Ashley. É exatamente isso, as tribos estão divididas, conta tudo, Ashley. Então, o fã-clube da Ashley está presente aqui na live, tá? Beleza? Mais alguém? Perguntas? Temos uma complementação aqui, prof. Entrando. Eu quero complementar a fala do Marcel na tua pergunta. Em 2010, a Liga Brasileira de Lésbicas protocolou na Secretaria de Estado da Educação do Paraná um ofício pedindo que nós tivéssemos formação dos profissionais de educação tratando-se da temática de gênero e diversidade sexual. Em julho de 2010, o então diretor do Departamento da Diversidade, Wagner Roberto do Amaral, ele nos chamou para uma conversa e nós formamos, então, um grupo de trabalho de gênero e diversidade sexual dentro da Secretaria de Estado da Educação, onde foi montado um núcleo de gênero e diversidade sexual e depois uma coordenação de gênero e diversidade sexual. Por intermédio desse pedido da Liga Brasileira de Lésbicas, nós fizemos 5 formações profissionais de educação, Encontro Estadual de Educação LGBT. 1, 2, 3, 4 e 5. Nós formamos 31 mil profissionais da educação no estado do Paraná, nos anos 2010 a 2014. Nós formamos 31 mil. Depois disso, com a mudança de governo, nós perdemos essa formação, ficamos com um núcleo lá, que só está lá para responder questionamentos que vieram depois. Mas que fique bem, então, que nós tivemos essa política implantada no estado do Paraná, no governo atrás aí. Mais alguém? Não? Pode fazer, essa é a hora. Na verdade, eu queria mais um conselho, né? Porque a gente, como jornalistas, nós tentamos fazer o papel de compreender e não cometer erros, né, na hora de realizarmos as reportagens. E, na verdade, eu tenho uma irmã adolescente e ela está numa fase que ela está descobrindo o mundo. E ela é muito militante, então ela defende, ela vai para manifestações. E ela se relaciona com mulheres, com homens, e eu fico muito feliz, eu fico surpresa, assim, ela é super aberta comigo. Não trata esse assunto muito em casa, porque nossos pais, querendo ou não, são conservadores, mas, ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico com medo, por conta de todas as questões que vocês abordaram aqui. E eu gostaria de saber o que eu poderia falar, qual seria o conselho de vocês para essa minha irmã, e também não só para ela, mas para todos os adolescentes que estão nessa fase.
Quem quer responder essa? Veja, essa pergunta é bem difícil. É. A gente não tem um manual para isso, né? A gente, de verdade, a gente tem que dizer para ela ser feliz. É isso que importa, né? A sociedade, ela, aos poucos, está aprendendo a nos respeitar. A violência ainda é muito grande. O meu falecido pai, ele ligava para mim todos os dias, à noite. Ele não ligava para mim dizer boa noite. Ele ligava para ver se eu estava viva. Hoje, a gente já está com o coração mais cheio de esperança de que isso vai mudar, né? Temos notado, houve um grande aumento de violência agora nos últimos tempos, mas acreditamos que foi em virtude desse boom eleitoral, vai voltar ao normal e tende a diminuir. Mas é só isso que eu tenho para dizer. Acho que a Carol, o Marcel podem dizer, seja feliz, viva. Você se esconder atrás de uma sexualidade que não é tua, atrás de um desejo dos outros e não seu, é a cara da infelicidade, né? Isso é isso que eu acho que eu tenho a dizer. Isso. Deixa minha amiga me voltar para o aparelhinho que eu preciso para ler na câmera, que eu não decoro nada. Ela estava empolgada com as respostas. Uma pergunta, Dara, você consegue responder? Que é com a questão da votação no STF, os convidados, né? Os convidados podem responder. Com a votação no STF, como que vai ser o procedimento na delegacia ou a denúncia? A Linda Power está perguntando como que seria o procedimento. Acho que é para o Marcel, muda né? No procedimento da agressão. Na verdade, o que se busca objetivamente com a ação do STF é que o que hoje a gente coloca, que o Vitor falou muito bem claro, no tipo simples, que é, por exemplo, a injúria simples, o homicídio simples, a lesão corporal simples, ela possa ser compreendida no seu tipo que garanta a motivação, o reconhecimento da motivação. Eu posso só fazer uma explicação rápida sobre isso, que é o caso do homicídio e do feminicídio. O homicídio e o feminicídio têm a mesma raiz, que é matar alguém, né? Num caso, matar homem ou matar mulher. Hoje, matar uma mulher numa situação de violência de rua qualquer, ela não é feminicídio. O feminicídio, do que foi criado na legislação aprovado no Congresso Nacional, ele classifica a morte da mulher na condição de ela, por ser mulher, merecer morrer, que é a motivação de gênero. Então, a investigação do feminicídio ocorre da igual maneira com o homicídio, sendo que, na hora de ser julgado, vai ser julgado pela pena específica do feminicídio, que nada mais é do que um homicídio com uma qualificadora, simples. Mas, sendo bem claro, agora fazendo uma resposta à pergunta que foi feita, o trâmite penal, processual, vai ser o mesmo dos demais crimes. Não, hoje a delegacia vai ser a mesma que já tem, não vai mudar, na verdade. O que muda é que o 13º distrito aqui de Curitiba, o 4º distrito, o 8º distrito, na hora de receber também essa denúncia, é bom até esclarecer. Quando eu citei na minha fala o setor do número da DHPP, que lá é um serviço referenciado, mas todas as delegacias de Curitiba e do Paraná inteiro têm por obrigação receber um LGBTI e processar a queixa que ele estiver lá para apresentar perante a autoridade policial. Todas têm que ocorrer. A gente sabe que, por essa dificuldade de haver uma boa recepção da população LGBTI nessas delegacias, a gente aí, nesse sentido, indica uma delegacia que tem um serviço mais qualificado, mais especializado. Mas todas têm que atender. Então, no estado do Paraná... Exatamente. Mais uma vez, essa mais especializada nesse sentido. E de igual maneira, os crimes que envolvem a população LGBTI têm que ser acolhidos em todas as delegacias, né? A diferença é que o crime vai ter uma pena maior quando for comprovado no processo que a motivação foi aquela que realmente na maioria das vezes, que
que é o crime de LGBTI-fobia, que é a motivação pela orientação sexual ou a identidade de gênero daquela pessoa eu cometer o crime, a pena vai ser diferente. Mas o processo vai ser o mesmo, as mesmas delegacias, tudo tramitando, sendo que criando aí uma referência objetiva àquele tipo de crime. Eu acho que ficou claro? Ficou claro, Maravilha. acho que a Linda Power entendeu. Bom, acho que encerramos, né, as perguntas. E depois de conhecer tanta gente maravilhosa e de um bate-papo incrível, infelizmente a gente precisa encerrar o Afronte, porque ninguém trouxe lanche para passar mais tempo aqui, né? E eu quero encerrar agradecendo todos aqueles que contribuíram para que fosse possível a realização desse programa das gays, das trans, das travestis, das lésbicas, das drags e de todo o LGBTI. A professora Ana Mira, né, maravilhosa, que correu atrás das coisas, as equipes que produziram o VT, a equipe do estúdio, os entrevistados, os amigos presentes aqui e você que assistiu e participou. O meu coração fica quentinho e cheio de esperança quando eu conheço pessoas incríveis como as que passaram por aqui hoje, que lutam por respeito, por igualdade, pelo direito de sonhar e de ser quem é. Espero que possamos estar aqui em 2020 com muitas histórias de amor, conquistas e sem números alarmantes sobre a violência. E como disse Oscar Wilde, cada um dá o que tem no coração e cada um recebe com o coração que tem. Que nós possamos semear o amor, a tolerância e a resistência. Eu sou Odara The Queen e o Afronte 2019 fica por aqui. Mas a nossa luta continua. Cílio colado, neca coendada, arrasa viado! Obrigado, gente. Obrigado.